Para mostrar as outras opções de definição de caractere, eu vou criar aqui um outro texto e vou escrever Social Media Designer. Vou escrever com 2 linhas dessa vez. Eu estava utilizando aqui somente uma linha, então dessa vez eu vou colocar na linha de baixo também, porque eu preciso mostrar a diferença entre a distância de uma linha para outra e também alguns ajustes aqui de caractere utilizando aqui uma única camada. Tá? Quando você cria textos em camadas diferentes, você tem os ajustes independentes, né? Se eu criar um outro texto aqui, eu consigo ajustar essa camada independente desse outro texto aqui, porque são camadas diferentes. E quando você tem uma única camada, como essa aqui de cima, eu posso fazer a alteração usando a seleção. Então, eu consigo selecionar apenas uma parte do texto e alterar apenas essa parte selecionada. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu excluir essa camada aqui de baixo. E primeiro eu vou falar sobre pontos, que é essa medida que estamos utilizando aqui para definir o tamanho do texto. Tem 2 opções de pontos. Eu vou mostrar aqui para você qual que eu estou utilizando, que vem por padrão no Photoshop. Em Editar, Preferências, Unidades e Réguas. Aqui eu tenho a medida que eu estou utilizando para réguas, que está em pixels, e texto está em pontos. Tem outras opções, como pixels e milímetros também para texto. Aqui no curso nós vamos utilizar essa medida em pontos, e do lado de cá você consegue ver tamanho do ponto. Eu estou utilizando essa opção, PostScript 72 pontos por polegada. E tem também tradicional, que é 72,27 pontos por polegada. Eu encontrei um vídeo no YouTube onde explica ali a diferença, explica o que é PostScript. Eu vou deixar o link aqui, caso você tenha interesse em saber. É só você assistir esse vídeo que está bem explicado. Então, essa é a opção que vamos utilizar. Então, você já sabe que aquele PT se refere a pontos. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente altera o tamanho do texto? Eu posso clicar diretamente aqui e colocar um valor. Por exemplo, eu posso reduzir, vou colocar 50 e clicar em Enter. Eu vou reduzir. Ou posso aumentar, colocando o valor mais alto, 200, eu aumento. E também posso utilizar a seta do teclado. Então eu posso selecionar esse valor e utilizar a seta para baixo para reduzir, ele vai reduzindo, ou para cima, que ele vai aumentando esse valor. Essa opção das setas, essa opção é bem útil quando você quer fazer um ajuste mais sutil. E aí você vem e altera de ponto em ponto. Então, eu consigo fazer um ajuste mais sutil. Mas para fazer um ajuste mais significativo, eu posso colocar o mouse aqui, aparecem 2 setinhas, tá vendo? Tem a mãozinha com 2 setinhas. Então, clico no botão esquerdo para reduzir, eu arrasto para a esquerda. Ele vai reduzir. Para ampliar, eu clico e arrasto para a direita. E ele amplia. Então, essas são as maneiras de você ajustar o tamanho do texto. E aqui do lado tem a diferença entre linhas, né? A distância entre linhas. Se eu clicar e arrastar para a direita, eu vou ampliar essa distância. Veja que o designer vai se distanciando do social media. Se eu arrastar para a esquerda, eu vou aproximando. Posso até misturar os 2 textos. Também posso clicar na seta. Aqui em pontos também tem a opção da seta, onde eu posso escolher um valor pré-definido. E aqui eu posso clicar na seta e selecionar a opção automático, por exemplo. Pronto, ficou no automático e aí tem essa distância padronizada. Ou posso selecionar um outro valor e alterar.
e também utilizar as setas. A setinha que aparece aqui. Então eu vou ajustando. Da mesma maneira, também posso selecionar e utilizar a seta do teclado. Então vou distanciar um pouco. Você pode notar que a distância entre um caractere e o outro está grande. As letras estão bem distantes umas das outras. Esse ajuste a gente consegue fazer aqui. Está vendo esse VA? Tem uma setinha para um lado, para o outro. Então aqui eu consigo ajustar. Posso reduzir, como também posso ampliar. Então vou reduzir um pouco. Também posso clicar nessa setinha, selecionar 0, por exemplo. Vai ficar tudo mais próximo. Ou coloco um outro valor. Então 0 vem como um padrão da distância entre um caractere e o outro. Essa outra opção é uma opção que eu não utilizo. Eu vou clicar aqui, olha, em ótico, vai alterar um pouquinho a distância, mas eu não vejo, sei lá, vantagem assim, ou utilidade para mim. De repente, se eu descobrir, eu volto aqui e te falo. Mas por enquanto eu não utilizo. Eu utilizo essa opção aqui do VA, que mostra aqui a distância entre os caracteres. Então você pode encontrar várias utilidades para ajustar esse caractere. Tem alguns casos em que as fontes vêm com uma distância irregular, aí você precisa fazer esse ajuste. E uma maneira de você fazer esse ajuste entre um caractere e outro seria por você selecionar, ou melhor, você dá um clique entre as duas letras que você quer ajustar, clica em Alt e clica com a tecla do teclado. Vou clicar para a esquerda e vou aproximar. Veja, estou aproximando o D do E até colar. Eu quero distanciar um pouco, vou com a tecla do teclado, com a seta do teclado aqui para a direita. E aí eu consigo distanciar. Então assim eu consigo fazer esse ajuste manualmente. Também posso selecionar todo esse texto aqui e distanciar as letras. Então vou clicar em Alt, vou clicar na seta do teclado para a direita, para ampliar. Eu consigo deixar aqui ocupando o mesmo espaço do texto de cima. Vou confirmar, veja. Então dessa maneira eu consigo fazer isso. Tem um site que você pode treinar esse distanciamento. Deixa eu encontrar ele aqui. Que é esse KernType. Então esse site ele ajuda a treinar para você conseguir deixar esse distanciamento certinho. Aí você faz, clica em Done, eu fiz aqui rapidinho, nossa, foi bem mal, mas enfim. Aí você pode clicar em Próximo, você faz o ajuste, uma letra ou duas letras vão estar fixas, aí você precisa vir aqui e ajustar as que você pode ajustar, né? No caso essas duas aqui, entre uma letra e outra. Então aqui já foi melhor, o V poderia ajustar um pouquinho melhor. Mas, enfim, é isso. E se você tiver interesse, você pode treinar. Eu, particularmente, não fiz muito esse exercício não, mas fica a dica aí para você, se você quiser, uma coisa que você pode utilizar. Agora, para trocar a cor, você pode trocar a cor do texto todo ou apenas parte do texto. Para trocar a cor do texto, basta você clicar aqui, aqui está a amostra da cor, eu vou clicar, abre o seletor de cores, posso fazer a troca por aqui. Nessa barra eu tenho os tons, então seleciono um tom que eu quero, venho aqui e faço um ajuste de brilho e saturação.
escolhi a cor, dou um OK. Pronto, agora se eu quiser trocar parte do texto, basta eu selecionar. Então sempre que eu quiser trocar apenas parte do texto, eu seleciono a parte que eu quero alterar. Quero alterar designer, vou selecionar apenas a palavra designer. Venho aqui e troco a cor do texto. E aí você nota que, vou confirmar, pronto. Aqui ficou um ponto de interrogação, porque eu estou utilizando duas cores para o mesmo texto. Então ele não pode me dar uma amostra da cor do texto, porque são duas cores. Por isso que fica com esse ponto de interrogação. Mas isso não é nenhum erro, tá? Então é somente por isso. Ele não pode te mostrar uma única cor, porque você está usando duas cores. E você pode trocar até mesmo a cor de uma única letra. Você pode vir aqui e trocar. Tá? Então basta você selecionar o que você quer trocar e fazer como você quiser. Tá? Só você selecionar. E quando você seleciona todo o texto, veja, não tem nada selecionado, eu venho aqui e troco por uma única cor. Aí troca todo o texto. Quando tem esses três pontinhos, é porque tem mais opções. Então posso clicar para que ele me mostre essas outras opções. Eu tenho essa aqui, que está em 124%, porque eu tinha feito uma transformação no texto antes e ficou esse valor registrado aqui. Mas geralmente eu trabalho com ele em 100%. Então vou trocar aqui para 100% e você observa o que vai acontecer com o texto. Veja que alterou a altura do texto. Eu vou ampliar agora para que você veja melhor essa diferença. Veja, vou aumentando o valor, esse texto vai ficando mais estendido. Eu reduzo, ele vai voltando. E quando eu deixo em 100%, eu deixo no tamanho normal dele, sem alteração. Está em 100%. Eu posso também deixar esse texto mais largo. Eu posso usar essa outra opção aqui e aumentar. Então ele ficou também estendido para as laterais. Posso voltar, deixar abaixo de 100% e posso colocar o valor diretamente aqui. Esse outro aqui, o deslocamento da linha de base, é um que eu também não costumo alterar. Vou até mudar aqui para 0 e dou Enter. Então fica assim mesmo. Aqui tem a opção para escolher o idioma. Então é melhor você deixar no idioma que você estiver escrevendo aqui no Photoshop. No caso eu deixei português Brasil. Se você clicar, você tem outras opções que você pode alterar. Então eu deixo aqui em português Brasil. E depois, quando eu estiver falando aqui sobre parágrafo, eu vou mostrar para você por que é importante você deixar o idioma selecionado. Essa outra opção é para você deixar com uma fonte nítida. Eu sempre deixo nessa opção nítida. Se você estiver observando um serrilhado ao redor do texto, você pode trocar, talvez para bem nítida, suave, ver qual que vai ficar melhor de acordo com a fonte que você estiver utilizando. Geralmente eu deixo em nítida e não tenho problema de serrilhado no texto. Então essa é a opção que eu deixo marcada. E aí para recolher essa janela, você pode clicar nos três pontinhos, já reduziu, e quando clica aqui em cima, você fecha esse grupo. E agora na próxima aula nós vamos falar sobre opções do texto.